Fui ao mercado com meus novos AirPods e pensei que era só mais um dia comum, mas a voz veio pelos fones antes mesmo de eu chegar ao caixa. Coloquei o earbud, aumentei o volume de uma playlist qualquer e deixei o ruído eletrônico me proteger do mundo. O corredor das verduras cheirava a papel molhado e a laranja madura. O piso refletia a luz fria e o som do refrigerador fazia um zumbido constante. Quando a moça do caixa falou sobre a promoção do dia, ouvi por cima da sua voz, como se alguém tivesse ligado um rádio antigo dentro da minha cabeça, um sussurro dizendo o nome de uma rua e uma confissão que eu não deveria ter escutado. Naquele instante senti um arrepio que subiu pelo pescoço, um gosto metálico na língua e a sensação úmida de chuva que não existia. Tirei um fone com a mão trêmula e pensei que fosse cansaço, mas por alguma razão que então não entendi, decidi deixar o outro e seguir. Eu não sabia ainda que aquele pequeno dispositivo é que tinha aberto portas que deveriam permanecer fechadas. Em casa, Lucas, meu colega de apartamento, estava mexendo no jantar e a panela chiar estalava como se repetisse uma batida de coração. Eu comentei no corredor em voz baixa e ele respondeu com o costumeiro sarcasmo. Você acha que os AirPods também dão opinião culinária agora? Eu ri por fora, mas por dentro estava inquieto. Coloquei os fones de novo e, enquanto lavava a louça, percebi que a voz no meu ouvido não vinha de música nem de um anúncio. Vinha da estática entre as faixas, um fio de som que se transformava em frase. Ouvi um homem confessando ter mentido sobre um emprego, uma mulher pedindo perdão por telefone, um número de placa, e entre tudo veio um som parecido com um infomercial antigo vendendo uma cadeira que prometia curar dores. A sensação foi de estar tocando algo molhado e pegajoso sem querer, a respiração curta e o ar pesado. Perguntei a Lucas se ele havia mexido com algum app ou se iria me pregar uma peça, e ele respondeu com voz lenta, olhando para onde eu guardava os fones. Não toquei no teus AirPods, mano. Se tá ouvindo loucura, era melhor devolver. Quando ele disse isso, eu senti uma mistura de raiva e medo. Eu decidi que precisava investigar antes de jogar fora aquilo que poderia ser apenas um defeito barato. Fui até a Marina, do trabalho, porque ela costuma saber de tudo e tinha uma amizade com Igor, do jornal local. Entrei no café onde ela trabalhava e o cheiro de café expresso se misturava a biscoitos recém-assados. Coloquei o earbud discreto e pedi um copo d'água enquanto falava baixo com Marina. Você já viu algo assim, tipo áudio que não é seu? Perguntei. Ela arregalou os olhos e a conversa foi curta e cheia de trocas. Conta tudo. Como assim? Você testou com outros fones? E, se for hack? E se não for hack? E se for perigoso? Cada pergunta era um toque no meu nervo exposto. Levei os fones para o meu locker no trabalho, conectei ao laptop e procurei fóruns, lojas online e até um infomercial antigo no YouTube que vendia um produto similar. Havia menções dispersas a um lote de AirPods com firmware experimental sendo vendido por um vendedor chamado Tiago num marketplace, e um comentário anônimo falando de uma assinatura digital irregular no pacote. A voz nos fones agora descrevia memórias de pessoas que eu reconhecia do bairro, e entre elas ouvi a palavra confissão dita com tanta calma que parecia colocada ali só para me provocar. O ar do café ficou mais denso, minhas mãos suadas, e a sensação de que havia estática no canto dos ouvidos cresceu. Naquele momento, decidi que precisava gravar aquela voz, documentar e talvez provar para mim mesmo que eu não estava ficando louco. Pausa rápida para falar com vocês, porque aqui foi quando eu percebi que o que estava acontecendo não era só um susto isolado. Se isso já te incomoda, pare um segundo e pense, o que você faria se pudesse ouvir pensamentos alheios por um dia? Comece sua resposta nos comentários com "eu ouviria" e conte a primeira palavra que você acha que escutaria. Seus comentários não são só curiosidade para mim, eles ajudam a entender se isso que eu vivi soa plausível para mais pessoas e até me dão pistas do que testar. A comunidade que comenta já encontrou padrões em casos parecidos e às vezes ajuda a montar um mapa de comportamento. Continue lendo porque a parte que vem a seguir é quando tudo ficou sério. Decidi levar uma gravação até o Igor, o repórter. No caminho, parei no estacionamento do prédio, sentei no banco do carro, olhei o retrovisor e senti a respiração travar. O ar tinha um gosto de ozônio e um fio de luz atravessava a janela de vidro. Igor ouviu a gravação e franziu o senho. Isso é estática ou alguém está manipulando o protocolo de áudio? Ele disse, com a voz de quem fala com calma para não assustar. Você tem alguma prova física do aparelho?
Perguntei se ele conhecia alguém no Instituto Forense, e ele citou a perito Ana, uma engenheira de som que trabalhava com investigação de vozes para uma delegacia. Fui até a delegacia com o dispositivo em um saquinho plástico, e a sirene ligada em algum lugar distante parecia sincronizada com meu coração. O policial Sampaio recebeu a fita e riu de leve no começo, mas quando ouviu a gravação no gabinete, seu rosto endureceu. Se isso for rastreável, precisamos seguir a cadeia de custódia, disse ele. A palavra cadeia de custódia soou para mim como uma promessa de que algo oficial poderia acontecer, mas também como um obstáculo burocrático. A prioridade do policial foi documentar, catalogar e me avisou que se eu quisesse apoio mais técnico, o perito Ana poderia analisar o arquivo em laboratório. Na sala fria do laboratório, com a luz branca que parecia cortar a pele, a perito Ana segurou os AirPods com luvas e examinou a assinatura digital do firmware. Ele cheirava a produto novo, plástico aquecido, e havia uma camada de pó no estojo que lembrava pó de freio. Há algo estranho na assinatura digital, ela explicou em tom jornalístico. Pode ser uma modificação de firmware que cria canais de áudio fora do espectro normal, ou um artefato de codificação. Precisaremos isolar o dispositivo e guardar em um locker conforme a cadeia de custódia. Eu tentei interromper com perguntas, e Ana respondeu com paciência, cada resposta curta como quem monta um quebra-cabeças. Pode ser hack, pode ser bug, pode ser interferência. Podemos rastrear o vendedor, mas sem mais amostras é especulação. O diálogo se alongou, em trocas rápidas entre nós, incluindo o policial Sampaio e Igor, que fazia anotações sensoriais nas margens do bloco de papel. Havia um cheiro de café velho, o teclado clicando como dentes e o som distante de uma sirene que deixava o ar vibrante. Ana me pediu para não usar o dispositivo enquanto eles investigavam, mas eu não obedeci. A curiosidade é uma força que age como um imã em pessoas curiosas, e eu não fui exceção. Resolvi enfrentar o vendedor Tiago depois de descobrir o nome dele numa mensagem anônima que recebi em um fórum. Decidi que iria até o endereço listado, um pequeno comércio com letreiro apagado perto do estacionamento de um centro comercial. Ao chegar, senti o chão irregular sob os pés, cheio de óleo de fritura e um fio de sombra passando pela porta entreaberta. Tiago estava ali, fino, olhos pequenos, e o diálogo que se seguiu foi tenso, com longas trocas chegando ao ponto em que tive 8 perguntas que precisavam ser respondidas e ele fez o mesmo número de devoluções de pergunta. Você vendeu os AirPods? Eu disse. Vendi sim, ele respondeu. Por quê? Para quem? Você sabia? O que isso fazia? Você ouviu alguma coisa? Você fez alguma modificação? Quem pagou? Você tem medo? Cada pergunta fazia o vidro do mundo vibrar. Tiago revirou os olhos, falou do marketplace, falou de um envio sem assinatura digital, falou de um contrato que parecia ter sido apagado. A respiração dele era curta, um cheiro de álcool veio e a confissão saiu como se fosse um suspiro. Eu só vendi, não queria escutar nada, não sei o que quem comprou fez com aquilo. Havia uma pausa longa, o som de passos do lado de fora, e então eu ouvi pelo fone uma voz dizendo um nome que me fez virar a cabeça. Era o nome de uma mulher que desaparecera há semanas e cuja foto estava nas notícias. Eu senti um estalo na nuca e a sensação de que minha pele estava sendo empurrada para fora do corpo. Tiago negou saber de qualquer conexão, mas a anomalia seguia gravitacionalmente até mim. O confronto no estacionamento foi a sequência que me tirou do eixo. Andamos com 13 trocas de palavras. A iluminação do local era amarelada, o chão fedendo a óleo. O retrovisor do meu carro refletia uma figura que não deveria estar lá. Tiago me empurrou, eu gritei e no meio da confusão ouvi nos fones uma gravação de uma confissão completa, o relato de como alguém havia traído a mulher até uma casa, como havia mentido e onde o corpo poderia estar. Minha mão apertou o estojo com força, senti o metal frio, a textura áspera da etiqueta antiga e o gosto salgado das lágrimas que vieram de surpresa. Havia cheiro de urina no canto do estacionamento, passos correndo e o som de uma sirene ao longe que começou a crescer como um tambor. Em pânico, fugi em direção ao carro, mergulhei no banco, deixei o retrovisor no ângulo errado e bati a porta com força. A tensão explodiu, meus pulmões doíam, a cabeça latejava e eu tive certeza de que se aquilo fosse real, eu carregaria a culpa comigo. Houve um momento de ataque quando tentei seguir a pista que os AirPods tinham dado.
Fui até a casa indicada pelas vozes e encontrei a porta entreaberta. O interior cheirava a desinfetante misturado com mofo. Havia pó nas mesas e um rádio velho tocando estática. Eu ouvi um sussurro tão claro que pude jurar que estava atrás da minha orelha dizendo: não devia ter ouvido. Entrei e encontrei sinais de luta, roupas espalhadas, a marca de uma cadeira arrastada e no chão o brilho de algo que poderia ser sangue. Nesse momento, a figura do suspeito apareceu, olhos vazios, e a sequência que se seguiu teve 12 trocas rápidas de diálogo entre nós, gritos, uma tentativa de mobilização e o som de vidro quebrando. Eu tentei usar os fones como prova, tentei gravar, mas senti uma onda de estática tão forte que tudo ao redor parecia se desmontar. A sirene que se aproximava soou como um alívio e uma acusação ao mesmo tempo. A polícia chegou, detetive Rocha liderou a ação e, embora eu estivesse exausto e ferido, senti que algo havia sido exposto. Depois do confronto e da chegada da polícia, decidi me afastar por alguns dias. Fui para um retiro na serra, onde o vento cheirava a pinho molhado e os sons eram de folhas e água. Lá, longe do celular, senti tempo para pensar e para juntar peças. Aproveito para colocar um pouco da minha história porque acredito que ela ajuda a entender por que eu não larguei aquilo cedo. Eu cresci numa casa onde o barulho era normal. Meu pai consertava rádios velhos, minha mãe anotava notas em cadernos amarelados e eu sempre fui o que escutava mais do que falava. Na infância, quando a escola parecia confusa, eu encontrava segurança em gravar pequenas conversas e depois reproduzi-las como se fossem mapas. Na adolescência, uma traição próxima me obrigou a ouvir demais, a procurar sinais, a interpretar silêncio como resposta. Ao entrar na faculdade, estudei jornalismo por curiosidade e por um desejo incômodo de provar para mim mesmo que as palavras ditas em segredo tinham valor. Um evento formativo foi quando cobri um caso de desaparecimento e senti na pele como a verdade pode ser retorcida. Perdi um amigo naquela época, alguém cuja ausência me ensinou que ouvir não é o mesmo que entender. Hoje, trabalho com textos, com áudio, tento traduzir sensação em narrativa. Essa predisposição para observar e catalogar me colocou em posição de identificar padrões em uma estranheza que muitos teriam ignorado. Eu não sou herói, sou curioso e teimoso. Voltei da serra 2 semanas depois de dormir mal, carregando a sensação de ter sido observado por algo que nem sei nomear. Entreguei o dispositivo ao laboratório e a perito Ana submeteu o arquivo a análises minuciosas. Ela falou sobre canais ocultos, sobre como certos chips podem gerar feedbacks que simulam memória. Ela evocou termos técnicos e explicou de forma acessível que um código malicioso poderia injetar fragmentos de áudio que, combinados com o perfil do usuário, criam a ilusão de confissão. Em paralelo, o detetive Rocha seguiu as pistas e encontrou evidências que ligavam o suspeito a uma cadeia de crimes. Vimos reportagens no canal local com Igor fazendo perguntas afiadas, e a imprensa noticiou o caso como um possível esquema de manipulação de dados. A cadeia de custódia foi respeitada, o locker do laboratório guardou o aparelho, a assinatura digital do firmware foi rastreada até um fornecedor que usava contas com nomes falsos. Ainda assim, havia perguntas sem resposta e uma sensação de que algo além do técnico havia acontecido. Nos meses que se seguiram, recebi uma mensagem anônima com um trecho de áudio e uma foto antiga. Era curto e tinha tom ameaçador. Um mês depois do incidente principal, recebi uma convocação para depor e semanalmente o nome de pessoas envolvidas aparecia em matérias. 3 meses depois, Tiago foi preso como parte de uma operação menor, mas a prisão não trouxe consolo. Havia um vídeo vazado com uma assinatura digital parcial que mostrava um padrão de testes em massa com dispositivos semelhantes, e milhares de pessoas puderam ter sido afetadas. 6 meses depois, o que restou foi uma mistura de processos, desculpas públicas e um estudo acadêmico que tentou explicar o mecanismo. O que me restou foi o hábito de nunca mais colocar fone sem saber sua origem, e o peso de ter ouvido coisas que outras pessoas não sabiam que existiam. A cidade não esqueceu, Igor publicou uma série que virou referência e a perito Ana foi convidada para palestras. Pessoas comentavam no meu antigo bloqueio no fórum e a comunidade se dividiu entre os que acharam que eu inventei tudo e os que, como eu, tinham medo de que a tecnologia nos trouxesse mais do que conveniência.
Antes de terminar, faço um pedido. Se gostou dessa história e quer acompanhar outras que misturam cotidiano e pesadelo, inscreva-se no canal. Aqui eu trago relatos em primeira pessoa, investigo, checo fontes e tento traduzir o inexplicável em algo que possamos pensar juntos. Inscreva-se para não perder os próximos episódios, onde eu vou revisitar a cadeia de evidências, conversar com peritos e talvez até testar um lote de dispositivos recuperados para ver se aquilo era uma falha isolada ou um sistema. Se você tem uma história parecida, conte nos comentários começando com "Eu ouviria" e seu primeiro pensamento, porque suas palavras podem ajudar a montar o quebra-cabeças. A comunidade tem sido essencial para montar hipóteses e até apontar nomes que eu deixei escapar. Obrigado por estar aqui e por ouvir até o fim. A conclusão não é limpa. Eu não voltei a ser ingênuo. Sinto o eco das vozes às vezes quando o vento passa por entre as frestas da janela. A verdade prática foi que a polícia prendeu algumas pessoas, a perito Ana publicou um relatório e empresas foram multadas por falhas de segurança e por não rastrear a assinatura digital. Mas ainda assim eu me pergunto se a tecnologia apenas revelou algo que sempre esteve ali, pendurado em silêncio, esperando uma brecha. Um mês depois eu vi minha mãe chorando ao assistir a uma matéria que citava as vítimas. 3 meses depois, recebi uma ligação de Dona Celeste, a vizinha, que dizia ter ouvido coisas através de um rádio antigo e pediu que eu não a esquecesse. E 6 meses depois, continuei caminhando com cuidado, evitando estacionamentos mal iluminados e comprando fones apenas de fontes confiáveis. Se você ficou com alguma dúvida, se inscreva, comente e compartilhe o vídeo. E lembre-se de uma coisa antes de desligar: ouvir pode parecer um dom, mas às vezes é uma sentença.